Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran. Hoje vamos analisar uma prova realizada no dia 13 de novembro de 2024. Este aluno ficou reprovado, acertando apenas 16 questões e errando 14 questões nesta prova que vamos analisar a partir de agora. Portanto, você que vai realizar também a sua prova teórica no Detran, acompanhe esta análise de questões a partir de agora. Lembrando sempre que a resposta em vermelho é a resposta errada que o aluno acabou marcando na prova teórica. E a resposta em cor verde é a resposta correta, o gabarito da questão. E a primeira questão que vamos analisar, ela diz o seguinte: dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração. Qual é a infração que o condutor comete quando ele está dirigindo sem atenção ou sem cuidados indispensáveis com a segurança do trânsito? Resposta errada: infração de natureza média. Neste caso, não é uma infração de natureza média, mas sim uma infração de natureza leve. Neste caso, o condutor estará cometendo uma infração de trânsito de natureza leve, terá 3 pontos lançados no seu prontuário de condutor e uma multa de R$ 88,38. Esta é a infração para o condutor que dirige sem atenção e sem cuidados indispensáveis com a segurança do trânsito. Próxima questão. Nas fraturas abertas ocorre o seguinte: o que ocorre nas fraturas abertas? Na resposta errada, o aluno marcou: o osso se quebra e há o rompimento da pele. Até aqui a resposta está correta. É o que chamamos de fratura interna. Este foi o erro do aluno. Se a fratura ela é aberta, chamamos então de fratura exposta ou fratura aberta. Numa fratura aberta, o osso se quebra, há o rompimento da pele e é o que chamamos de fratura exposta ou fratura aberta. O osso rompe a pele e fica visível, fratura aberta. Próxima questão. Pela sequência, identifique as sinalizações abaixo. Nesta questão, precisamos interpretar os 2 sinais de advertência apresentados aqui na questão. Placa número 1, placa número 2. Na resposta errada, o aluno marcou que a placa número 1 é um alargamento de pista à esquerda. É um alargamento de pista à esquerda a placa número 1? Pelo contrário, não é um alargamento de pista, mas sim um estreitamento de pista à esquerda. Perceba que nós temos uma pista de rolamento mais larga e a faixa aqui do lado esquerdo ela termina, restando apenas a faixa de circulação da direita da pista. Portanto, esta primeira placa sinaliza ao condutor estreitamento de pista à esquerda. Não é alargamento de pista. Resposta errada. E a segunda placa sinaliza para o condutor uma passagem sinalizada de escolares. Sendo assim, o aluno deveria ter assinalado a alternativa D, estreitamento de pista à esquerda e passagem sinalizada de escolares. Resposta correta da questão. Próxima questão. Sono, fadiga e estresse são condições adversas de... Questão bem simples sobre condições adversas. Na resposta do aluno, ele marcou trânsito. Resposta errada. No caso aqui, são condições adversas do condutor ou do motorista. Resposta correta da questão.
Sono, fadiga e estresse são exemplos de condições adversas do motorista, do condutor. Já condições adversas de trânsito nós temos, por exemplo, congestionamentos, horários de maior movimento, os feriados, principalmente feriados prolongados, épocas de férias, presença de animais nas vias, entre outros exemplos. Portanto, vale muito a pena você conhecer os tipos de condições adversas, assunto muito cobrados em provas do Detran. E é um assunto fácil para responder questões. Próxima questão. Um condutor que teve sua carteira nacional de habilitação cassada poderá requerer sua reabilitação após. Qual é o prazo que um condutor terá que aguardar após ter a sua carteira de habilitação cassada para ele poder fazer a sua reabilitação, ou seja, tirar a carteira de habilitação novamente? Qual é esse prazo? Esse prazo é de 2 anos ou 24 meses. Resposta correta da questão. Não são apenas 6 meses. Resposta errada. Uma questão que se repete muito em provas do Detran. Prazo no qual o condutor terá que aguardar sem poder dirigir para requerer a sua reabilitação após ter o seu documento de habilitação cassado. Resposta correta: 2 anos ou 24 meses. Realizando todos os exames da habilitação novamente, ou seja, o condutor que teve a sua habilitação cassada, ele deverá aguardar 2 anos e depois solicitar uma nova habilitação, realizando todos os exames necessários à habilitação novamente. Ele vai precisar realizar o exame de sanidade física e mental, a avaliação psicológica, a prova teórica no Detran e, por fim, a prova prática de direção veicular. Todos os exames novamente. Próxima questão. O pedestre em situação defensiva deve sempre. O que o pedestre deve sempre fazer em situação defensiva? A resposta errada: prestar atenção aos sinais do agente de trânsito ininterruptamente. Aqui está o erro da resposta. Ininterruptamente quer dizer sem interrupção. O pedestre não deve prestar atenção apenas aos sinais do agente de trânsito e sem interrupção. O pedestre e todos que estão no trânsito devem prestar atenção em todos os elementos, em todas as situações, e não apenas aos sinais dos agentes de trânsito. Isso deixou a resposta errada. E uma dica para você na prova: sempre que houver nas respostas palavras que exageram, como aqui o caso desta palavra, ininterruptamente, muito provavelmente a resposta está errada. Quando há palavras de exagero, normalmente a resposta está errada. Claro que você precisa sempre interpretar o contexto, interpretar aquilo que está sendo perguntado para você. Mas normalmente há erros quando o Detran utiliza esse tipo de palavra. E a resposta correta trouxe estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Resposta correta para a questão. Questão seguinte: todo condutor deve redobrar a atenção em caso de chuvas intensas. Assim, ter os limpadores de para-brisa sempre em bom estado e o sistema de sinalização do veículo funcionando perfeitamente. Será que ter os limpadores de para-brisa sempre em bom estado e o sistema de sinalização do veículo funcionando perfeitamente, será que isso impede plenamente o efeito do ofuscamento de outros condutores? Novamente aqui
o exagero. Impedir plenamente, ou seja, completamente, o efeito do ofuscamento de outros condutores. Resposta errada. Na verdade, isso aumentam as condições de segurança, reduzindo também os riscos de colisão. Resposta correta para a questão 11. Ter os limpadores de para-brisa sempre em bom estado e o sistema de sinalização do veículo funcionando perfeitamente aumentam as condições de segurança para transitarmos na via, reduzindo também os riscos, os perigos de colisão. Resposta adequada para a questão 11. Próxima questão. Cristina conduzia em alta velocidade o seu veículo em uma rodovia quando, de repente, começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, o seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Quais são os fatores que ocasionam uma aquaplanagem, que é a perda de aderência dos pneus do veículo com pista molhada? Aquaplanagem que pode ser chamada também de hidroplanagem. Na prova do Detran você encontra as duas palavras, aquaplanagem ou hidroplanagem. É a mesma coisa, é o mesmo fenômeno, que ocorre pelos seguintes fatores: a alta velocidade, o excesso de água na pista e pneus do veículo em mau estado de conservação, ou seja, pneus carecas. Portanto, aquaplanagem é uma combinação de fatores: excesso de velocidade, excesso de água na pista e pneus do veículo em mau estado de conservação. Tudo isso colabora para o ocasionamento de acidentes. Portanto, em dias de chuva, é recomendado que o condutor reduza a sua velocidade, redobre a sua atenção, evite poças de água, evite também a utilização dos freios sobre poças de água e dirija sempre com muita atenção, cuidados indispensáveis com a segurança. Próxima questão desta prova: o objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é o D. Qual é o objetivo principal de quem presta ajuda, presta primeiros socorros? Esse objetivo é o de proteger a vida do acidentado e também reduzir o seu sofrimento. Este é o objetivo principal de quem presta ajuda, de quem presta os primeiros socorros no trânsito ou em qualquer outra situação. Na resposta errada, o aluno acabou marcando não cumprir mais do que a sua obrigação. Resposta errada, não é este o objetivo principal de ajudar, de prestar socorro a uma pessoa que esteja em perigo, precisando de ajuda. Mais uma questão. Antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar o condutor do veículo motorizado, qual é o cuidado que o condutor deve ter antes de abrir a porta do seu veículo para desembarcar? Será que quem abre a porta de um veículo automotor tem preferência sobre os pedestres e ciclistas em circulação na via? Muito errada esta resposta. Na verdade, o condutor ou também os passageiros do veículo devem ter muito cuidado antes de abrir a porta do veículo. Olhar pelo retrovisor, olhar de lado também e atrás antes de abrir a porta do seu veículo automotor. Quem tem preferência é o pedestre que já está caminhando pela via, ou o ciclista também que está passando do lado do veículo automotor. Portanto, antes de abrir a porta do carro, qualquer pessoa tem que olhar primeiro para poder abrir essa porta com segurança, evitando acidentes.
Sendo assim, resposta correta desta questão: deverá abrir a porta deste veículo depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Resposta correta e adequada para a questão. Próxima questão. Um condutor está viajando numa rodovia de pista única à noite e depara-se com um veículo que vem em sentido contrário com os faróis altos acesos. Nesta situação, o condutor está trafegando numa rodovia de pista única à noite. Ele encontra um veículo que vem em sentido contrário com os seus faróis altos acesos, ou seja, ofuscando a visibilidade dos demais condutores que estão trafegando nesta via. Portanto, nesta situação, o condutor deve fazer o quê neste momento? Na resposta correta, piscar os faróis altos do seu veículo. Utilizar-se da luz alta intermitente, piscar o farol alto. Neste caso, estamos sinalizando em forma de um aviso para que esse outro condutor abaixe os faróis do veículo dele, ou seja, mude de luz alta para a luz baixa. Portanto, numa situação como esta, você encontra um veículo em sentido contrário, farol alto, ofuscando a tua visibilidade, você deve fazer o quê? Primeiramente, reduzir a sua velocidade, redobrar a sua atenção, abaixar a luz do seu carro, luz baixa. E daí você vai sinalizar para ele que ele está te ofuscando, te atrapalhando no trânsito. De que maneira? Piscando os faróis de luz alta, ou seja, utilizando a luz alta de forma intermitente. Esta é a sua atitude de motorista defensivo no trânsito. A resposta errada do aluno, ele acabou marcando acender os faróis de mídia do seu veículo. Resposta errada, para obrigar o outro condutor a baixar os faróis. Resposta errada, atitude também errada no trânsito. Mais uma questão desta prova. É proibida a circulação de bicicletas em... Onde é proibida a circulação de bicicletas? Resposta correta: em rodovias, salvo onde existir acostamento ou faixas de rolamento próprias. Em rodovias é proibida a circulação de bicicletas, exceto se nesta rodovia há acostamento ou faixas de rolamento próprias para os ciclistas. Resposta correta da questão. Na resposta errada, ruas centrais com alto volume de trânsito. Resposta errada, não é proibido o trânsito de bicicletas em ruas e também avenidas de uma cidade como regra geral. Resposta errada. Próxima questão, a marcação de áreas de estacionamento que indicam ao condutor que ali é proibido estacionar. É feita na cor. Em qual cor é feita a sinalização, a marcação em áreas de estacionamento que indicam ao condutor que é proibido estacionar. Isso é feito na cor amarela. Cor amarela sinaliza ao condutor um local na via onde é proibido estacionar. Já a cor branca sinaliza ao condutor local onde é permitido estacionar. Claro que sempre observando as placas de regulamentação também. É necessário observar as placas juntamente com as demarcações de estacionamento ou de proibição de estacionamento. Já a marcação de estacionamento na cor azul, normalmente com o símbolo do cadeirante, sinaliza ao condutor local onde há um estacionamento para pessoas com deficiência física, cor azul demarcatória. E por fim, última questão desta prova, o embarque e desembarque dos passageiros de um veículo deve ocorrer
Como deve ocorrer o embarque e desembarque dos passageiros de um veículo automotor? Na resposta errada, o aluno marcou sempre do lado da calçada para condutor. Resposta errada, o condutor não precisa embarcar e desembarcar pelo lado da calçada. Ele é o único que não precisa. Quem precisa embarcar e desembarcar sempre pelo lado da calçada são os passageiros do veículo, conforme a questão cobrou. Ela cobrou sobre os passageiros de um veículo. Ao embarcar e desembarcar, devem sempre fazer isso pelo lado da calçada, exceto para o condutor que não precisa fazer isso. Portanto, chegamos ao final desta análise de uma prova teórica do Detran realizada no dia 13 de novembro de 2024. Aproveite estas questões para você estudar e se preparar também para realizar a sua prova teórica.